Como se livrar da angústia? Vivemos em um mundo, nós não podemos negar, formado por pessoas angustiadas. Ah, sim, existem marcas que caracterizam as pessoas deste mundo. A aflição, a ansiedade, são pelo menos duas características que têm feito muitas pessoas sofrerem. Os pesquisadores declaram que a depressão é a causa de maior sofrimento. Mais que qualquer outra enfermidade em nossos dias, sim, a ansiedade tem gerado males incríveis, sofrimentos tremendo através dessa doença chamada depressão. São muitas pessoas que vivem na dimensão do Salmo 42, no versículo 3. Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. O que fazer para se livrar da angústia, dessa tristeza que invade a alma? Deixe-me sugerir alguns passos para a cura da tristeza da alma. O primeiro passo é abrir o coração a Deus. Você já fez isso? Já abriu o seu coração a Deus? A Bíblia chama isso de confissão. No Salmo 62, no versículo 8, nós lemos: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, versículo 8. Como vemos, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração a Deus e falar toda a verdade com Ele. Se você deseja se livrar da angústia, você precisa tomar a posição, a decisão de ir a Deus, abrir a sua alma, o seu coração e falar de forma honesta a Deus sobre tudo o que está acontecendo em sua vida. Fale dos seus sentimentos. Não tenha medo de expressar sua dor a Ele. Fale da sua culpa. Conte do seu ódio. Fale do seu desapontamento. Deixe Deus saber da sua ansiedade. Conte a Ele sua amargura. Fale com Deus das suas tentações. Conte tudo para Deus. Não tenha medo de praticar a confissão. Sim, a confissão derrama nosso peso diante de Deus. E então, aliviados pelo agir de Deus na nossa vida, estamos prontos a prosseguir. O segundo passo para se livrar da angústia é reafirme a soberania de Deus. Guarde isto, meu amigo. Deus é soberano. Nada absolutamente escapa das suas potentes mãos. Na angústia, nós temos a tendência de achar que os nossos inimigos estão em vantagem sobre nós. Temos a tendência de achar que os nossos ofensores estão em melhor posição do que nós e que eles não estão sofrendo e nós estamos sofrendo muito mais. Mas, meu amigo, preste atenção. Não é assim. Olhe comigo um pouquinho da história de José em Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Você sabe, os irmãos de José o haviam vendido como escravo para o Egito. O que foi que manteve José de pé nos dias maus, de angústia, de desânimo? Foi a postura dele de confiar e reafirmar a soberania de Deus. Reafirmar a soberania de Deus é reconhecer que Deus é quem está no controle das coisas, mesmo quando eu não entendo e não vejo nada. Então, se você deseja livrar-se da angústia e do desânimo, firme-se sobre a soberania de Deus. Guarde isto: os planos de Deus para a sua vida irão se cumprir. Deus é sobre tudo e sobre todos. O terceiro passo para aqueles que desejam se livrar da angústia é dedicar tempo com a palavra de Deus. A Bíblia chama isso de devoção. Você já parou para avaliar por que quando nós estamos passando por um momento difícil, a primeira postura que muitos de nós temos
é se afastar de Deus. Isso tem acontecido com você? Esta é uma tática do diabo. Ele sabe que nossa cura está na palavra de Deus. E por isso, ele tenta nos afastar da cura, impedindo-nos de ir à Bíblia. Veja o que diz o Salmo 107, no versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Você prestou atenção no texto? A palavra de Deus sara. A palavra de Deus efetua a libertação. Em outras palavras, a Bíblia, a palavra de Deus, tem o poder terapêutico. Quando nós investimos nosso tempo lendo, meditando na palavra de Deus, a verdade da Bíblia nos liberta da angústia, dos males, dos desânimos deste mundo. A Bíblia produz fé, e sem fé no dia mau, o desespero é total. A Bíblia afirma em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É nesta fé gerada pela Bíblia que nós recebemos capacitação para vencer a angústia. O quarto passo para aqueles que desejam se livrar da angústia é considerar o que Deus pode fazer com as contrariedades. Em outras palavras, decida usar as contrariedades para crescer e a angústia será vencida. Você se lembra de José do Egito? Deus usou todas as suas lutas para fazê-lo crescer. Pode ter certeza, se você permitir, Deus fará o mesmo com a sua vida. Por isso, procure ver o plano de Deus ao invés de se contrariar nas tempestades da vida. Deus afirma a você hoje, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Eu estou finalizando o nosso programa, mas eu gostaria bem de dizer a você que eu o abençoo em nome de Jesus e que eu estou pedindo ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, que ilumine você para entender as verdades da palavra de Deus, porque sem a capacidade do Espírito Santo, você não vai poder ver o que Deus está fazendo para você. Você deveria juntar-se a mim e orar e pedir a Deus, me dê compreensão da verdade. Ele vai dar a você. Eu termino, mas eu volto nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Digam todos, graças a Deus.